Vamos esquentar Galo e Del Valle, meus amigos Ale Oliveira e Edu Panzi. Edu, você falou que espera dificuldade no jogo de amanhã. Como é que você tem visto uma discussão que sempre rolou, já em especial no fim do trabalho do Cuca, começo do trabalho do Sampaoli, que era a tal da confiança? O Sampaoli devolveu a confiança a esse elenco, Edu? Ainda não, Cirilo. Confiança vem com resultado, com constância e tudo que o Atlético ainda não tem. Tem melhores resultados? Tem, mas a constância ainda não apareceu. O Atlético segue oscilando muito. A gente pode colocar aí vários jogos em que o Atlético foi muito mal, outros que fez um jogo ok, dá pro gasto, outros em que o Atlético foi bem. Por exemplo, no último jogo, final de semana, contra o Ceará, o Galo foi muito mal, cara. Mas ganhou o jogo. Eu trouxe para o debate os outros dois times que estão envolvidos em competições paralelas. Flamengo e Palmeiras. Atlético, Palmeiras e Flamengo jogaram no meio de semana semifinais. Atlético, Flamengo e Palmeiras jogaram pelo Brasileirão no final de semana. Todos os três jogaram mal. Todos os três foram mal. E é claro que o Palmeiras tem mais qualidade e o Flamengo também. Cada um dentro da sua realidade. Só o Atlético venceu. O resultado pesou. O Galo conseguiu o que tinha que fazer, que era o resultado. Mas o rendimento não foi bom. Como que eu vou conseguir cobrar rendimento desses três times nesse momento, dessa altura do campeonato? E olha que o Atlético ainda tem ao seu desfavor um início de trabalho de um técnico e um elenco menos qualificado e lesões de atletas importantíssimos. Nesse momento o Sampaoli não pode contar com o seu melhor zagueiro, com o seu melhor volante, com o seu melhor atacante em termos de desempenho, que é o Coelho. E o seu melhor atacante em termos históricos não vive um grande momento. O Felipe Luiz não tem esse tanto de problema, o Abel Ferreira não tem esse tanto de problema, e eu repito, cada um com a sua realidade. O Atlético na Sul-Americana foi o único visitante em jogos com os brasileiros envolvidos que conseguiu não perder. O Racing perdeu, o Palmeiras perdeu da LDU, o Atlético volta vivo, apesar do Flamengo também, do Racing também estar vivo, porque vai decidir. Então os resultados apareceram. No jogo de Quito, o Atlético fez um jogo, para mim, inteligente. O Sampaoli entendeu o que o adversário poderia trazer de desconforto. Existem as nossas discordâncias. Quando apareceu a escalação do Atlético lá sem o Dudu, eu discordei, cara. Discordei de início. Eu não teria feito. Mas tentei entender o motivo pelo qual. E consegui entender em determinado momento. E quando o Atlético entendeu naquela partida em que o adversário estava satisfeito, o Sampaoli tirou um pouquinho o bumbum da parede, vamos dizer assim. Agora eu vou tentar ir pra cima. E foi, deu certo, conseguiu, foi premiado, fez o gol, poderia até ter virado o jogo. E contra o Ceará, cara, entra algo que tá nítido no Atlético, que é a parte mental. O Atlético sabe o drama que tá vivendo no Campeonato Brasileiro. E quando você me perguntou, o Sampaoli devolveu a confiança? Não devolveu. Pra mim ficou claro isso nesse jogo contra o Ceará. O Atlético faz 1-0 com 21 segundos de jogo e ficou apavorado para não tomar o gol de empate. Apavorado. O Atlético jogou o restante inteiro da partida apavorado, morto de medo de sofrer o gol de empate. Porque é isso que tem acontecido. Fez 1-0 contra o Santos, tomou o gol de empate. Martelou contra a Juventude, não conseguiu fazer gol. Faz 1-0 contra o Mirassol, jogador expulso, um sofrimento, desgramento. Enfim, o time que ainda não tem confiança, ele não acredita no potencial dele. Eu fiz 1-0 e tô me borrando aqui de medo de sofrer. Eu não vou tentar ir pra cima para fazer o segundo não. E o jogo acabou ficando numa trocação, às vezes, em determinado momento, o Atlético foi inferior. Então é assim, está assim e será assim até o final da temporada. Um time com dificuldade de recuperar confiança, um time com dificuldade de manter uma constância, um time com dificuldade de ter equilíbrio em termos de desempenho. Vai ser oscilando, vai ser tendo resultado ao invés de desempenho em alguns jogos, vai tendo desempenho ao invés de resultados em outros. O que o torcedor espera é que ao final da temporada o Atlético consiga a conquista da Sul-Americana, a vaga na Libertadores e a permanência na Série A, independentemente do desempenho e do resultado. E fica muito difícil de exigir, cara, que as nossas preferências estejam ali nas escolhas. E eu trago isso para Abel, para Felipe Luiz, para Sampaoli, que nesse momento é muito complicado. É muito complicado para eles. Eu tenho certeza que em determinado momento um deles queria escalar um jogador e não podia.
Gostaria de escalar outro jogador e não dava jeito. Gostaria que algum deles permanecesse 90 minutos, mas teve que tirar com 60. É difícil, cara. É muito complicado a essa altura do campeonato exigir que os treinadores que estão envolvidos em 2 competições paralelas façam o que seja o óbvio. Às vezes eles precisam fugir do óbvio. A gente tá falando goleada, né? O Atlético pode bater 70 jogos daqui a pouco. Na temporada vai bater. Vai bater, independentemente de chegar na final ou não. É muito jogo, né, cara? É muito jogo e são jogos em sequência. Há quanto tempo o Atlético não tem uma semana cheia para trabalhar? Há quanto tempo, né? Então, a análise é muito complicada. Se você não analisar o contexto, você também está errado. Ale, como é que você avalia o momento desse Galo que vai enfrentar o Del Valle 9h30 desta terça-feira? Eu acho que a gente tem que levar em consideração o que o Edu falou, sim. Eu acho que é importante e não é simples, né? Mas a gente tá falando aí de 3 treinadores que são com referência, né? O Felipe Luiz, muito jovem ainda, mas já brilhando nesse início de trabalho, né? O Abel, que também é um cara muito experiente e vencedor, e o Sampaoli, que também é um cara já bem rodado. Algumas decisões eu acho que a gente deve questionar. Por exemplo, eu vou falar um exemplo aqui que eu não entendi e o Edu citou. O fato do Dudu não sair jogando lá, para mim é muito mais grave pelo fato dele não ter saído jogando contra o Corinthians. Então, se ele tinha a intenção de colocar o Dudu na casinha contra o Del Valle, então ele podia sair jogando contra o Corinthians para fazer uma dupla com o Hulk, né? Ele tem um problema com a ausência do Scarpa. Aliás, eu acho que ele tem um grande problema. São outros desfalques, o Edu já citou até por setor, né? Mas o Scarpa é o cara mais técnico do time nesse momento, né? Então ele tem um problema. E mais regular, né? Mais regular. E também ele tem uma deficiência porque ele não tem um cara que venha correspondendo ali pelo lado direito, né? Mas, por exemplo, o Biel não é uma possibilidade, ele não precisa testar o Biel. Se ele pergunta para qualquer um, o cara vai falar, não, professor, com todo respeito, não precisa. E eu tenho medo. Sabe por que eu tenho medo? No clássico, por exemplo, contra o Cruzeiro, o Biel e o Caio Paulista, eles jogaram muito mal. Eles entraram, eles meio que acabaram com o lado esquerdo. E eles ganharam a titularidade contra o Corinthians. Tem essa questão aí, o contexto que o Edu citou, né? Do cansaço, de preservar e tal. Mas o Biel saiu jogando, o Dudu não saiu jogando e não foi titular contra o Del Valle. Então eu tenho medo do que ele possa fazer. E aí, o importante, eu acho que é importante mesmo, a gente pontuar antes. Olha, o São Paulo, por favor, não coloque o Biel para jogar pelo lado direito do campo. Não faça isso, filho. Entendeu? Porque depois, se ele coloca e a chance de dar errado é gigantesca, daí vai falar, mas aí tá vendo, você falou porque é engenheiro de obra pronta, né? Que o pessoal sempre fala. Então, acho que é bom pontuar, né? Como o Edu falou que colocaria o Dudu, falou antes do jogo. Porque é meio que evidente. Depois entrou o Dudu e o Hulk para salvar a pele dele, né? E amanhã... a gente não sabe, né? O Claudião, ele se esforça todo, coitado, para saber da escalação, mas a gente não pode cravar. Não dá para cravar nada, Não dá, né? para cravar. Por exemplo, jogo importante, jogo decisivo. E o Edu falou, né? O Natanael como ala, o Saravia mais como lateral e tal. Mas eu acho que existe uma diferença técnica, de experiência, de vivência, de maturidade, de personalidade. Até em alguns momentos de confiança do Saravia pro Natanael, se for para fazer essa escolha ali pelo lado direito, que eu assim, eu não questiono. Entendeu? Para mim, assim, o Natanael, talvez ele apoie mais, né? Talvez ele apoie mais. Não sei se ele apoia melhor, mas ele apoia mais. Mas não tem como você tem o Natanael e o Saravia. Eu não vejo muito como você escolher o Natanael. Sinceramente. E gosto do Natanael como pessoa, um cara bonzinho, se dedica, trabalha, torço por ele. Mas não tem como. O Saravia é melhor que ele. Até porque o São Paulo, ele tem feito a opção, e aí eu acho que tem que respeitar a opção dele, fazer o quê? De proteger mais a casinha, né?
Ele tem protegido mais a casinha. Seja com atacantes que marcam, seja com 3 zagueiros, seja com, sabe, com um volante mais fixo. Enfim, ele tem protegido mais a casinha. Então, nesse contexto, o proteger a casinha pelo lado direito pode dar a ele um esquema com mais liberdade para um atacante, né? E aí vai entrar numa outra briga aqui que eu realmente queria evitar, mas não consigo. Você precisa de um cara mais decisivo na ausência do Scarpa, seja para bater falta, para bater escanteio. A gente já viu essa temporada aqui, o Hulk fazer 2 gols, por exemplo, de falta no Everton do Palmeiras, no Allianz Parque. Que eu imagino que seja mais difícil do que fazer um gol de segunda trave sem goleiro. A gente já viu o Hulk fazer gol de escanteio na Fonte Nova, né? Onde foram, por exemplo, o Flamengo e Palmeiras e perderam lá. Então, assim, na ausência do Scarpa, eu tentaria acomodar o Hulk sem tantas obrigações defensivas como ele exige dos atacantes. Por exemplo, ele já vai jogar com 3 zagueiros e 2 laterais. Segura um pouquinho o Saravia pelo lado direito, ele não é a característica dele mesmo apoiar, deixa ele um pouquinho mais, até escorrega ele para fazer uma linha de 4 para o Arana, subir um pouquinho mais no momento ofensivo. Ok, você está protegido, você tem ocupação de espaço. Você coloca uma linha de 4, que vai ficar atrás do Hulk. Você pode fazer, ele não vai fazer, né? Mas vai Bernardo de um lado, Dudu do outro, Alan Franco e Igor Gomes. E o Hulk lá, o Hulk vai ajudar na marcação, mas não precisa ajudar tanto porque o time tá encaixado. Aí você tem uma bola de Hulk, por exemplo, que ele só vai ter essa bola jogando. No banco ele não vai conseguir. Que essa bola normalmente tem caído nos pés do Rony, que você tem uma esperança. Sem ele, você não tem muita esperança. Então, principalmente na ausência do Scarpa, jogo decisivo, diante da sua torcida, eu pensaria nesse desenho. Você acha que ele vai pensar nesse desenho? Não vai pensar nesse desenho. O Hulk já está no banco de reservas. O Hulk será reserva amanhã mais uma vez. Mas eu estou aqui, democraticamente, Cirilo, discordando por esses motivos que eu apresentei. Pro Edu comentar também, deixa eu só colocar, a gente tem um campinho aí, não tem? Do provável Galo para essa terça-feira, na apuração do nosso Cláudio Rezende. Edu, provável time é esse aí, ó. Apostas, tá? Pode chegar amanhã cedo, quando a turma for informada, enfim. Pode ser um time diferente, mas a aposta de 3 zagueiros, Juan, Vitor Hugo e Alonso, Frank e Igor, os caras do meio campo com mais obrigações defensivas, Natanael e Arana, os caras de lado, e aí você pode explicar também, né, o funcionamento do Arana, do próprio Natanael, turma que joga por dentro em determinados momentos, com o Bernard sendo mais construtor, Dudu e Rony, os atacantes de origem. O que você faria e o seu entendimento quanto ao melhor time para essa terça, Edu? Não, o melhor time para terça ele não tem. Não tem porque não tem peças para montar o melhor time, mas eu faria exatamente isso aí que está na telinha, não faria diferente, pensando com a cabeça do técnico, com o que o Sampaoli entende que seja melhor para o Atlético nesse momento. Essa questão de 3 zagueiros, um da sobra, para mim está muito definido. E o Atlético tem tido uma defesa mais consistente. Foi mais um jogo sem tomar gol. É claro que ele conta com o goleiro, né? Em noites e tardes inspiradíssimas. E o Everson tem vivido, para mim, é o melhor goleiro da temporada no futebol brasileiro em 2025. A dúvida entre Saravia e Natanael e as opiniões divergentes, elas são absolutamente válidas. Eu também prefiro o Saravia, acho mais lateral que o Natanael. É que não tem jogado como lateral. Tem jogado como ala. E defendido uma linha de 5. Então ele precisa desse cara que fecha a linha de 5 e ataca muito mais como um ala, o cara que vira ponta com a bola, do que como lateral. Na hora de defender ele vai ter um zagueiro a mais. Por isso que eu acho que ele tem optado pelo Natanael no momento. E às vezes que o Saravia jogou como esse ala, com essa função de atacar, ele foi muito mal, ele foi pior que o Natanael. Então acho que é uma escolha de momento. Acho que o ideal ali no meio seria o Alexander, não tem o Alexander. Seria ter o Scarpa, não tem o Scarpa. Então você vai ter o Igor Gomes mais uma vez, como um segundo volante, provavelmente. O Bernard como esse meia central. O Arana pelo lado esquerdo com o Dudu. E eu discordo do Alê. Eu iria com o Rony, apesar do Rony ser um jogador muito inferior ao Hulk, mas não está dessa maneira. Eu prefiro muito mais acomodar o Atlético como time coletivo do que acomodar o Hulk nesse momento. E o Atlético coletivamente tem jogado e entregado mais sem o Hulk do que com o Hulk.
O jogo que o Hulk entregou e decidiu foi o que ele entrou no final, e eu não acho que eles entraram para salvar o Sampaoli ali. Ali o Atlético segurou um resultado e voltou vivo muito em função do respeito em relação ao Del Valle e tirar todas as condições do adversário de sequer finalizar no jogo. E o Palmeiras, por exemplo, foi lá contra a LDU, que está 15 pontos atrás desse Del Valle na classificação do campeonato, tomou 3 gols, porque foi com um volante e foi para cima. E pagou para ver e tomou 3. O Atlético foi mais resguardado, entendeu o mata-mata, o momento ruim, e voltou para Belo Horizonte com 1-1, extremamente vivo na competição. Eu continuo achando o Hulk o cara mais decisivo do mundo. Eu gostaria muito que o Hulk estivesse jogando o suficiente para ser titular, decidindo os jogos, mas não tá. E não vai jogar, viu, Edu? Nesse esquema não vai jogar. Se é pra ele fazer o que o Rony faz, ele não vai jogar. E é isso. A minha dúvida é o seguinte, o Rony tem jogado para ser titular do Atlético? Com a bola nos pés... Que é o atacante, mas o Hulk não tem, o Rony não tem, o Biel não tem. São vários jogadores que não têm jogado para serem titulares no Atlético. Mas quando você pensa no coletivo, naquilo que, por mais que a gente não goste, tem dado certo, é acertar esse time sem a bola, esse time sofrer menos defensivamente e lá na frente tentar decidir. Eu concordo com você. O Atlético jogando mais longe do gol adversário não é pro Hulk. Não é. Definitivamente não é pro Hulk e não vai ser. Quem sabe ano que vem, com um elenco mais equilibrado, com o Sampaoli sendo mais Sampaoli, porque tá longe de ser o Sampaoli, né? Esse Atlético que a gente tá vendo é tudo, menos o time do Sampaoli. Mas que o cara entendeu, falou, opa, eu não posso ser eu aqui. Eu vou ter que mudar. Vou ter que mudar porque do jeito que tá não vai virar. Eu não vou conseguir avançar no mata-mata e eu vou ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então ele mudou, abriu mão das convicções dele, abriu mão de peças interessantes, como é o Hulk, mas eu acho que muito mais por responsabilidade do Hulk, que não tá jogando bem, do que por ele. Eu acho que se o Hulk tivesse bem, seria impossível tirá-lo do time. Olha o que o Hulk já fez. Então, acho que nesse momento é pensar no coletivo, no time e menos no atleta. Eu quero muito ver o Hulk de volta. Aliás, eu acho que tem um monte de gente desrespeitando a história do Hulk, algumas críticas que passam de qualquer limite, do razoável, mas com todo respeito, respeitando a história dele, Hulk, eu acho que nesse momento, para esse jogo de terça especificamente, que vai ser muito difícil, é muito difícil mesmo, não esperem facilidade, é melhor para o time, para o coletivo, para o momento do Atlético, ainda que ele também não tenha feito nada demais com a bola nos pés, mas sem a bola entrega algo que o Atlético nesse momento precisa, é melhor ter o Rony. Eu discordo, né? Evidentemente eu discordo, porque a primeira coisa que me chama muito a atenção é, vamos supor, então, o Memphis Depay não pode jogar no Corinthians, né? Porque ele não é um marcador. O Pedro não pode jogar no Flamengo. Então, assim, eu já bato de frente, mas não é no São Paulo. O Hulk no Flamengo seria titular, o Ale. O Flamengo joga dentro da área do adversário. Então... são maneiras diferentes. O momento do Atlético não dá. Não, mas esse momento do Atlético, de, por exemplo, de não ter bons finalizadores, de não conseguir agredir o adversário, tem um pouco a ver com a escalação, evidentemente. Mas o Hulk era titular e o que ele fez, cara? Ele fez gol de falta de escanteio. O Hulk só é o artilheiro de todas as competições que o Atlético participa. É porque jogava todas. Mas o Rony joga todas. Não, mas o Rony joga todas. Pode ver o número de jogos do Rony, ele joga todos. Eu não tô comparando Hulk e Rony, eu tô falando o que é melhor coletivamente pro time. E aí que eu quero chegar. Eu discordo, mas não é do São Paulo, não. É de qualquer treinador do futebol do mundo que quer impor o seu estilo de jogar independente. Mas ele não tá pondo o estilo dele, não. Eu nunca vi o time do São Paulo jogando assim. Só deixar eu concluir. O estilo que ele entende como o mais confortável para esse momento, independente das características dos jogadores. Então, pro jogo de amanhã, eu praticamente só tenho um cara decisivo. O Scarpa, ele teria 2, mas ele tem um cara decisivo. Vai jogar em casa. O adversário é mais fraco. O adversário, por exemplo, nas últimas 4 partidas pela Sul-Americana, estamos falando da Libertadores, ele tem 1 vitória. Ele passou as últimas 2 fases nos pênaltis. Então não adianta a gente transformar o Independente Del Valle, que é um bom time, numa potência do futebol do mundo. Então, assim, se eu tenho esses jogadores, eu vou fazer um sistema que eu vou acomodar os principais nomes do meu time. E eu acho que isso é quase que uma obrigação do treinador, para que você fique mais próximo de um resultado positivo, porque você tem os decisivos lá. A gente viu o Rony em vários momentos sair em situações
que são favoráveis para um atacante. E ele não consegue. E aí não é nem culpa dele, ele não consegue. Então acho que seria importante ele não abrir mão de uma segurança, de uma estabilidade defensiva, e eu citei aqui um exemplo, com linha de 5, linha de 4, mas ter um cara que numa falta, num escanteio, num lance genial que a gente viu ele fazer esse ano, inclusive em alguns momentos, citei alguns exemplos aqui, do que o Rony, que a gente já sabe que vai acontecer. Então, assim, eu até pela ausência do Scarpa, eu iria. Ele não vai. Agora, você me pergunta, Cirilo, com esse time que ele vai, fazendo essa opção, com esse desenho, que ele não abre mão nesse momento, o Atlético é favorito a chegar à decisão? Mas muito favorito. Para mim é muito favorito. Não tende a ser um jogo fácil, semifinal, não poderia ser, mas mesmo assim é muito favorito. Mesmo que o Hulk tenha que sair do banco de reservas para salvar o time, como aconteceu com ele e com o Dudu na primeira partida. Então é muito favorito. Poderia ser diferente? Eu acho que deveria. Mas mesmo assim, para mim, ele é favorito. O Hulk salvou o time nos últimos 20 jogos em um jogo. Cara, rapidinho, assim, tem que fechar. E eu acho que não dá, cara. Nesse momento você tem que pensar no Atlético como coletivo e menos no individual do Hulk, cara. O Hulk, nesse momento, é Atlético, menos Hulk.